Londres, verão de 1305. As pedras das ruas estavam molhadas pelo orvalho da manhã. O ar tinha cheiro de fumaça, suor e algo mais. Algo parecido com medo. Uma multidão se reunia. Milhares de pessoas. Crianças nos ombros dos pais. Vendedores oferecendo tortas de carne. Risadas se misturavam com expectativa. Mas não era um festival. Eles estavam ali por causa de um homem que já tinha feito reis tremerem. Um homem agora acorrentado e quebrado. O nome dele era William Wallace. Para a maioria dos ingleses, ele era um selvagem, um traidor. Para a Escócia, ele era um guerreiro, um símbolo do que a liberdade poderia significar. Mas o que aconteceu com ele naquele dia de agosto não tinha nada a ver com justiça. Era sobre dominação. Era sobre apagar não apenas um homem, mas a ideia pela qual ele lutava. A Escócia medieval era um lugar de caos. Reis morriam sem herdeiros. Nobres trocavam de lado, como quem troca de capa. Do outro lado da fronteira, o rei Eduardo I da Inglaterra, conhecido como Pernas Longas, esperava como um abutre. Quando a Escócia vacilava, ele atacava. Wallace não era príncipe, nem nobre refinado. Era filho de um cavaleiro simples, criado em dificuldades. Mas quando os ingleses mataram sua família, algo dentro dele quebrou. Ou talvez tenha despertado. Ele não se levantou com ouro ou títulos. Ele se levantou com fúria. Em 1297, na Batalha da Ponte de Stirling, Wallace liderou rebeldes escoceses e causou uma das derrotas mais humilhantes da história contra o exército inglês. Suas táticas eram ousadas, brutais e eficazes. Por um breve momento, parecia que a Escócia poderia ser livre, mas a liberdade tem um preço, e a Inglaterra jamais esqueceria o nome Wallace. Por anos, ele lutou não apenas contra exércitos, mas contra o silêncio. A maioria dos nobres escoceses já havia se ajoelhado, mas Wallace não. Ele virou um fantasma, um mito, um homem que surgia entre florestas e chamas, até que um dia alguém falou seu nome para os ouvidos errados. A traição veio em silêncio, como sempre acontece. Sir John Menteith, um escocês que virou aliado dos ingleses, entregou Wallace perto de Glasgow. Não houve grande batalha, nem último ato heróico. Apenas cordas, correntes e silêncio. A Inglaterra tinha seu prêmio. Mas o rei Eduardo I não queria apenas capturá-lo. Ele queria uma mensagem esculpida em agonia. A viagem de Wallace até Londres não foi transporte. Foi humilhação em câmera lenta. Arrancaram sua dignidade. Ele foi exibido como um animal, arrastado por cidades inglesas durante semanas, sujo, cuspido pelas multidões, mostrado como um troféu. Mas ele nunca implorou, nunca chorou. Dizem que olhou nos olhos de cada pessoa que zombava dele, como se gravasse cada rosto que comemorava sua queda. Para os ingleses, ele era um monstro, mas o jeito como foi tratado mostrava quem eram os verdadeiros monstros. De agosto de 1305, Westminster Hall. Wallace ficou diante de juízes que já tinham escrito sua sentença, acusado de traição, sacrilégio e assassinato. Mas havia uma ironia cruel. Wallace nunca jurou lealdade a Eduardo. Suas últimas palavras foram desafiadoras. Não posso ser traidor de um rei que nunca reconheci. A corte
não reagiu com simpatia, mas com julgamento. A sentença era terrível. Ele seria enforcado, mas não até morrer. Seria aberto ainda vivo, suas entranhas queimadas diante de seus olhos, seu corpo cortado em 4 partes, sua cabeça mergulhada em piche e exposta acima da ponte de Londres. Isso não era justiça, era um espetáculo de crueldade. O amanhecer chegou em Londres como qualquer outro dia de verão, mas o ar era pesado. A cidade se preparava havia dias. Construíram andaimes de madeira. Vendedores ofereciam carne assada e cerveja. Crianças seguravam forte as mãos das mães. Velhos se apoiavam em bengalas. Todos estavam ali não por justiça, mas por entretenimento. O que veriam não era uma execução, era teatro medieval. A crueldade transformada em espetáculo. Wallace foi amarrado a uma estrutura de madeira e arrastado pelas ruas de Londres. A cada pedra, sua pele se rasgava. A multidão gritava. Uns zombavam, outros riam. Alguns apenas observavam, vendo uma lenda ser levada como carne para o abate. No local da execução, ele foi enforcado, mas não até morrer, apenas até sufocar. Quando seu corpo tremia, o cortaram ainda vivo. Então veio o silêncio. Até a multidão prendeu a respiração. Carrasco abriu o abdômen de Wallace. Órgãos foram arrancados diante de seus olhos e jogados ao fogo. Wallace ainda estava consciente, ensanguentado, mas seus olhos continuavam abertos. Por fim, o machado caiu. Sua cabeça rolou, mas nem na morte lhe deram paz. Seu corpo foi esquartejado e dividido em 4 partes, cada pedaço enviado a diferentes lugares da Escócia. Sua cabeça, mergulhada em piche, ficou espetada acima da ponte de Londres por anos, encarando o rio como um aviso. O rei Eduardo acreditava ter destruído uma rebelião, mas conseguiu algo pior. Criou um mártir. A morte de Wallace não silenciou a Escócia. Ela a incendiou. Seu corpo despedaçado virou um mapa, não de medo, mas de fúria. Poucos anos depois, Robert the Bruce se levantou, não com palavras, mas com fogo e aço. Wallace não teve coroa, nem grande exército, só a recusa em se ajoelhar. Sua morte deveria quebrar espíritos. Em vez disso, gravou coragem nos ossos de um povo inteiro. Em cada batalha que veio depois, os soldados sussurravam seu nome. Em cada taverna, mães contavam aos filhos a história do homem que morreu em pedaços, mas nunca se rendeu. Eles tiraram sua vida, mas não tiraram sua causa. Séculos depois, seu nome ainda vive em estátuas, ruínas de campos de batalha e canções de liberdade. Wallace não viveu para ver a Escócia de pé, mas sem a sua queda, ela nunca teria se erguido. Em Londres, muito tempo depois dos gritos da multidão, sua cabeça pregada na ponte ainda olhava para o horizonte. Um rosto que deveria ser aviso, mas virou símbolo, símbolo de resistência. William Wallace não apenas morreu, ele renasceu em cada geração que escolhe resistir em vez de se submeter. E é por isso que sua execução foi muito mais horrível do que você imagina.